De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Governador, boa noite. Denise, boa noite. Prazer estar aqui com você. E vamos começar falando de economia. Nós estamos vendo aí uma melhoria geral dos indicadores em relação à economia brasileira. Agora, São Paulo está melhor classificada essa avaliação geral em relação ao PIB, até geração de emprego, desempenho da indústria na última apuração do IBGE. Eu queria seu balanço do que aconteceu este ano em São Paulo. Denise, de fato, a economia em São Paulo prosperou mais do que a economia brasileira. Mas somos Brasil, São Paulo indo bem, o Brasil ajuda o Brasil a ir bem. Sob o comando do Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda e ex-ministro da Fazenda, São Paulo termina o ano com um PIB o dobro do Brasil, 2%. É a estimativa do SEAD de crescimento do PIB de São Paulo. Ou seja, o Brasil 1%, São Paulo 2%. Geração de novos empregos até 30 de novembro, São Paulo gerou 277.600 novos empregos, quase 40% de toda a oferta de novos empregos permanentes, não temporários, gerados no Brasil. Todos os indicadores, a indústria, como você colocou, setor de serviços e o setor de comércio, São Paulo também teve um crescimento expansivo ao longo de 2019 e mais precisamente de setembro para cá. Setembro, outubro, novembro. Também, né? Construção civil também. Aliás, foi o setor que mais apresentou geração de empregos, foi o setor da construção civil. A economia de São Paulo, por ser liberal e por termos feito um amplo trabalho ao lado do Henrique Meirelles e também dos demais secretários, em especial do nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, apresentou fortes investimentos em diferentes setores, indústria, comércio, serviços, construção civil, e isso gerou empregabilidade e gerou também um impulso no crescimento da economia de São Paulo. Não será diferente em 2020. Agora, governador, houve um empenho muito grande na atração de investimentos estrangeiros. O senhor esteve em vários países, participando de eventos, mostrando as propostas para os projetos aqui para São Paulo. O retorno foi o esperado? Qual o balanço que nós temos nesse final de ano? Foi. Vou te dar um exemplo apenas, porque foram 7 missões internacionais em 2019, serão 9 missões em 2020. Vou dar o exemplo da China, onde fomos em agosto, a missão China. Primeiro, abrimos o escritório de São Paulo em Shanghai, da Invest São Paulo, que é financiado pelo setor privado e neste momento tem 38 projetos em estudos de investimentos para São Paulo. Fora esses, nós já conseguimos obter 24,8 bilhões de dólares de investimentos da China para São Paulo. 20 bilhões de financiamento para os programas de desestatização em rodovias, ferrovias, a hidrovia Tietê-Paraná, o Porto de São Sebastião, o saneamento com a Sabesp e também os aeroportos regionais. E 4,8 bilhões de investimentos diretos no setor de indústria, comércio, serviços, agronegócio, tecnologia e inovação. Para dar um exemplo concreto, não quero alongar muito, você tem outras perguntas. E aí pode gerar mais emprego também, né? Direto. Só a Huawei, que na implantação do 5G, a sua fábrica será em São Paulo. São 850 milhões de dólares só na implantação da tecnologia 5G em São Paulo. Teremos uma nova indústria automobilística chinesa que iniciará a sua implantação em 2020. Na área de educação, na área da indústria de medicamentos também. Ou seja, só em uma missão na China trouxemos a garantia de 20 bi para financiamento de empresas chinesas, inclusive uma delas é a Power China, que acabou de anunciar a aquisição de uma das linhas do metrô que estava paralisada, e outras que serão anunciadas ao longo do tempo, e mais quase 5 bilhões de dólares de investimentos diretos. E para 2020, quais são as prioridades, as áreas prioritárias de atuação? Primeiro, geração de emprego, fundamental, com novos investimentos em todos os setores da economia, notadamente esses que eu mencionei, indústria, comércio, setor de serviços, tecnologia e construção civil. Porque eu perguntava aqui qual seria a prioridade, porque há vários projetos para se tentar desenvolver a vocação de cada região do Estado. Isso. Não é? E isso não acaba, então, isso não acaba levando a um redirecionamento de investimentos? Não, ao contrário, há um direcionamento, não um redirecionamento. São Paulo tem 12 polos de investimentos, que são os hubs. Seguindo o modelo alemão, é o primeiro estado brasileiro que faz o programa dos polos, porque quando você desenha polos de desenvolvimento, então, polo metal metalúrgico, polo do agronegócio, polo da indústria automobilística,
Quando você desenha o polo, você coloca a fonte de financiamento, o Banco Desenvolve São Paulo, que é o BNDES de São Paulo. Você coloca a Invest São Paulo, que dá a aceleração de todas as aprovações, sejam ambientais, sejam as aprovações técnicas, em tempo recorde, no menor prazo possível, e elimina totalmente a burocracia e dá um ensino também qualificante. Você vai ter uma indústria metal-mecânica no polo específico de metal-mecânica. O Centro Paula Souza, que tem as ETECs e as SOATECs, vai lá e implanta o programa numa ETEC naquela cidade ou naquela região. Então é um programa direcionado e tem produzido um resultado extraordinário. E São Paulo também tem que corrigir algumas defasagens que ficaram do período recessivo, da baixa, da queda da produtividade. A indústria, por exemplo, a gente pegando um setor calçadista, perdeu muito terreno. Por causa disso, teve que demitir, e agora está recuperando. enxugar, exatamente isso. E a indústria paulista tem que ser revigorada, né? Você tem toda a razão. Nós temos feito, esse é um bom exemplo, se você me permite, do polo calçadista, couro calçadista, que envolve 3 grandes cidades aqui em São Paulo, Franca, evidentemente, Jaú e Birigui. Hoje, as empresas, a nosso pedido, contrataram uma grande consultoria internacional que fez um redesenho dessa indústria, da metade do ano até agora. Nós reduzimos o imposto em 50% sobre calçados, bolsas e artigos de couro. Determinamos uma nova pauta de exportação. O resultado, esta indústria já começou a exportar para a China. O grande adversário do Brasil, em tese, do ponto de vista do mercado de produção de calçados, hoje compra calçados brasileiros produzidos em Birigui e que são exportados para a China. É um exemplo concreto de como um programa bem desenhado, bem feito, produz resultados e de curto prazo. Agora, governador, o processo de ajuste todo tem alguns problemas que, inclusive, passam pela Justiça. Eu queria saber da sua expectativa em relação à reforma da Previdência. Passa este ano? Bom, ainda temos essa esperança. Eu sempre defendi a reforma da Previdência no âmbito federal. Deveria ter sido feito com estados e municípios incluídos, evitaria todo esse desgaste dos estados. Todos eles estão fazendo as suas reformas, estão propondo e, obviamente, evitaria também que os municípios terão que fazer isso. A reforma está na Assembleia Legislativa, há uma discussão jurídica neste momento, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Supremo. Se não for aprovada na semana que vem, ou votada para ser aprovada na semana que vem, será logo na volta do Legislativo. Mas é inevitável que ela aconteça. Eu percebo até um ânimo muito positivo da maioria na Assembleia Legislativa para a aprovação da reforma da Previdência. Ela vai proporcionar uma economia brutal para os cofres públicos em São Paulo, mais de 32 bilhões de reais que poderão ser investidos em programas de saúde, de educação, de assistência social e também programas de modernização de infraestrutura no Estado. Agora, há possibilidade de negociação, de flexibilização em algumas das propostas? Isso já foi feito até pela Assembleia. A Assembleia fez um debate muito construtivo sob a liderança do deputado Cauê Macris e dos líderes das bancadas que são favoráveis à reforma da Previdência. Eles tiveram total liberdade, nem poderia ser diferente. É um poder independente para construir esse entendimento e essas negociações até o limite do possível e do razoável. Isso foi feito, aliás, um bom gesto, uma boa atitude de diálogo e entendimento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, governador, o senhor citou a questão da Sabesp também em relação aos investimentos gerais. Nós estamos vendo quase a aprovação do novo marco do saneamento em Brasília. Talvez fique para o começo do ano que vem. Continua o plano de privatização da Sabesp ou capitalização? Bem, boa pergunta. Primeiro, cumprimentar o deputado Geninho aqui de São Paulo, que foi o relator brilhante dessa medida, que não atende só São Paulo, atende a todo o Brasil. Todo. São Paulo até melhor abastecido que outras cidades. De todos. São Paulo tem o melhor índice do Brasil de longe. Mas a nossa visão aqui é uma visão nacional. Não há recurso público para fazer saneamento, tratamento de esgoto e distribuição de água, sobretudo nas regiões mais pobres do país. Só com investimento privado que teremos a aceleração e a conquista do saneamento 100% integral e distribuição de água, acesso à água tratada para todos os brasileiros. São Paulo tem quase 90% disso. É o estado com o melhor desempenho, repito, no Brasil. E a Sabesp, que você conhece bem, tem duas opções. Se não houvesse o marco do saneamento, que já será aprovado pela Câmara Federal e ratificada pelo Senado logo no início do próximo ano, nós faríamos a capitalização em bolsa da Sabesp. Havendo aprovação do marco regulatório, ela será encaminhada para a privatização, sim. Isso é saudável, isso é bom, isso é uma medida, primeiro, parte do nosso programa de governo. E numa excepcional gestão, a Sabesp, sob o comando do professor Braga. Mas aí como é que vai compatibilizar um grande projeto como o do Rio Pinheiros? Ela sendo privatizada? Está previsto, está programado.
até 2030, inclusive. Os marcos, vamos chamar assim, regulatórios de uma estatal não poderão sofrer interferência privada se eles estiverem, evidentemente, dentro dos policies que garantam uma equação correta e adequada, seja nos princípios, seja nos resultados. Não haverá nenhum risco para o programa de despoluição do Pinheiros, que a nossa meta é até dezembro de 2022. Do Tietê também, né? E do Tietê até 2028. É mais longo, o investimento é maior no Tietê, porque envolve todo o programa em duas grandes cidades de São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruzes, e toda a regularização de córregos que, infelizmente, depositam dejetos e poluem o Rio Tietê. Mas o Pinheiros estará limpo até dezembro de 2022. O governador, falando de educação, o programa de ensino integral foi reforçado hoje. Né, que era um objetivo desde o início. O balanço é satisfatório? Muito. Aliás, obrigado por você ter lembrado desse tema. Não é necessariamente economia, mas é um tema primordial para um país que quer crescer e se tornar uma grande nação, é apostar e melhorar a educação. E a educação em tempo integral é fundamental, é essencial. Agora nós já temos 267 novas escolas, além das já existentes. Nós estamos chegando à casa das 600 escolas em 2020 com educação em tempo integral. Melhora a qualidade do ensino, melhora o aperfeiçoamento dos alunos, melhora a alimentação, a condição de vida e de esperança de milhares de jovens, né? E de segurança também, bem lembrado, de milhares de jovens em São Paulo. É o estado com o melhor desempenho de crescimento em escolas de tempo integral. Não é o único estado que faz isso, o Ceará faz isso já há tempos e muito bem, mas São Paulo deu um salto extraordinário nesse ano de 2019, com o Rocieli Soares à frente da Secretaria de Educação, ele que já foi ministro da Educação. Agora, governador, a segurança também era um dos grandes temas desde a sua campanha. São Paulo vem registrando aí números melhores em relação à criminalidade de um modo geral, né? Os balanços são bem favoráveis. O Brasil todo tem conseguido uma melhora importante. Agora, tem alguns temas em particular mais específicos. A questão de privatização de presídios, que também enroscou na Justiça. Já foi liberado. Exatamente, é isso que eu ia falar, mas agora saber o cronograma. E a questão de mudança de postura, depois do que aconteceu em Paraisópolis, o senhor anunciou novos procedimentos, né, para evitar a repetição de fatos como esse. Eu queria saber se na prática já tem alguma coisa sendo implementada. Bom, vamos começar pela última e depois as outras duas. Primeiro, eu não tenho compromisso com o erro, nem o governo de São Paulo tem. Tudo que pudermos melhorar e aperfeiçoar, faremos. É assim que um bom gestor age e atua, com humildade e determinação. Então, procedimentos da polícia que puderem melhorar. São Paulo já tem a melhor polícia do Brasil, a melhor polícia militar, a melhor polícia civil e a melhor corporação de bombeiros. E já há tempos que isso acontece. Não é uma conquista do nosso governo, é uma conquista destas corporações. Esse ano ela evoluiu ainda mais porque recebeu mais equipamentos, mais soldados, mais policiais, melhor estrutura, melhores equipamentos e melhor tecnologia também. E isso tem permitido a melhoria de todos os indicadores de segurança. O que você colocou é verdadeiro. São Paulo hoje tem 6,2 homicídios para 100 mil habitantes. É o melhor índice da América Latina. É um índice igual ao estado do Texas, ou ao estado de Nevada, ou à Flórida, nos Estados Unidos. Não quero nominar, até para não estigmatizar, há estados vizinhos aqui de São Paulo que têm 40 mortes para 100 mil habitantes. Nós temos 6,2 mortes em homicídio para 100 mil habitantes. Esse é um índice que a ONU classifica para identificar áreas seguras ou áreas não seguras em todo o mundo. Então, São Paulo tem a melhor segurança do país e aprimorando e melhorando sempre com o sentimento de prestar um bom serviço à população, seja na Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica também, porque ela previne o crime, seja no Corpo de Bombeiros. Então, mas há alguma mudança específica para dar uma resposta, né, para a sociedade? Sim, isso já foi feito, aliás. Da fiscalização dos próprios policiais. Claro, e nós vamos na próxima semana, estou até antecipando aqui no Jornal da Gazeta, lançar as body cams, são as câmeras de lapela, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, as mesmas que a Polícia Americana utiliza. Será a primeira polícia do Brasil a utilizar, ou seja, você tem, a lapela assim, é o tamanho de um botão. Essa câmera coloca ao vivo o policial no seu procedimento. Protege o policial, protege a ação da polícia e protege o cidadão. Não tem duas versões. De fato, exatamente. Não tem duas versões, apenas uma versão. E São Paulo será o pioneiro nisso. E a privatização dos presídios?
Isso vai ser feito. É a concessão para o setor privado, são as PPPs dos presídios. Foi liberado pela Justiça, liberado também pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso é moderno, Denise. Isso acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em Israel. O nosso secretário, Coronel Nivaldo, secretário do Sistema Penitenciário, foi visitar todas essas experiências no exterior esse ano para consolidar o programa que será implantado a partir do ano que vem, agora que está liberado para as PPPs dos presídios. Uma medida saudável, boa, econômica, que melhora a condição, inclusive, dos presídios, oferece condições de ensino, de atividades que recuperam... Reduz o custo para o governo? Reduz o custo porque a implantação é feita pelo setor privado. Ele é que paga a implantação toda física, estrutural. O Estado fornece o terreno. Estado que eu digo, ou é o Estado de São Paulo ou o município onde essa implantação é feita. E nós temos um exemplo já muito bom aqui no Brasil, que fica em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves. Um exemplo implantado pelo então governador Antônio Anastasia e que funciona em regime de parceria público-privada com um resultado muito bom. Apenas para dar um exemplo, em 5 anos de existência, uma única fuga. E não houve nenhuma entrada nem de celulares, nem de armas, nem nenhum objeto. Fica imaginando hoje ver retorno financeiro, né, de uma operação de uma penitenciária. A preocupação primordial não é retorno financeiro, é a eficiência do sistema. São Paulo colocou na prisão este ano mais de 170 mil pessoas, Denise. A Polícia de São Paulo nunca prendeu tanto como neste ano, cumprindo, aliás, uma promessa de campanha, polícia na rua e bandidos na cadeia. Nós temos que ampliar o sistema penitenciário. Onde é que vamos colocar tanta gente que está sendo condenada e colocada na prisão? Nós temos que ampliar rapidamente. Só esse ano nós inauguramos 10 novos presídios. Esse ano, na nossa gestão, nós temos mais 7 novos presídios para inaugurar o ano que vem. Com o PPP, nós podemos ampliar de maneira ainda mais rápida o oferecimento de um sistema prisional digno. Nós queremos tratar, evidentemente que eles cumpram a pena, mas tratar os bandidos para recuperá-los, não transformá-los em bandidos piores. Recuperá-los para a vida em sociedade, oferecendo ensino, qualificação profissional, tratamento justo e adequado, seja no sistema prisional, ou seja, nos programas de aprimoramento que são feitos através desse novo sistema. PPPs para presídios é uma medida boa e uma medida moderna. Fechamos por aqui, governador João Dória. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta, esse balanço do primeiro ano. Obrigado, Denise. Eu queria agradecer a você e a você que está nos assistindo aqui no Jornal da Gazeta, desejando um Feliz Natal e uma boa passagem de ano. 2020 será um ano melhor. Laerte.